Uma boa noite aí a todos os nossos irmãos e amigos que vão nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube e também ao vivo pelo Facebook, nossa fanpage, o Tabernáculo Mundial, o TMF Mundial. Deixa eu dar só dois recados. Primeiramente, quero agradecer a todos os irmãos que têm comentado os vídeos, tanto no meu perfil pessoal, como aqui também pela nossa fanpage. Agradecendo a participação de vocês, é muito importante para a gente ouvir de vocês, né? Ouvir os comentários. Nem sempre a gente responde na hora, mas porque é para a gente não perder o fio da meada. Mas também quero. Mas apesar disso, a gente presta atenção, a gente escuta tudo, tenta falar. E hoje até eu fiz um comentário no meu perfil pessoal, né? Um comentário sobre alguns vídeos que eu estou vendo rolando aí. Esse hoje será o estudo de número 8, né? Da nossa série de estudo Under My Cut, né, que está sendo aí proporcionado pela nossa fanpage pelo YouTube, com o fim de trabalhar caráter, conceitos básicos e diretos, tirados, extraídos da palavra de Deus, para a formação de um caráter, tanto de um cristão, né, em termos gerais, como também para que aqueles que têm curiosidade a respeito da OTMF possam ter seus questionamentos respondidos. Quero pedir desculpa porque a gente está de lado hoje na câmera, mas é porque a câmera estava sem bateria, eu tive que botar e o meu tripé é muito pequeno, então o cabo não permite. Então eu peço para você travar a sua tela de rotação e vira e você vai conseguir acompanhar legal aí, tá? Peço perdão aí para os que vão acompanhar. Hoje o nosso texto básico se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e vamos falar sobre o amor, a essência de tudo. Porém, vamos tomar o cuidado aí de identificar bem o que é esse amor e o que significa esse amor. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Diz assim: mesmo se eu pudesse falar todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de alguém batendo numa chapa de metal, ou como o barulho de um sino. Mesmo se eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os planos secretos de Deus, e possuísse todo o conhecimento e tivesse uma fé que pudesse mover montanhas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Mesmo se eu desse tudo o que tenho aos pobres, até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, eu não receberia benefício nenhum. Esse texto fala justamente sobre algo muito profundo, né, da parte de nosso Senhor, algo que tem uma importância incrível para a nossa edificação, para a nossa caminhada, e nós estamos linkando, né, esse estudo ao conhecimento, né, que nós já estamos adquirindo, né, abordando da primeira carta aos Coríntios. Nossa intenção com esse estudo é, em primeiro lugar, mostrar a importância que o amor tem, né, para a vida cristã, para a nossa caminhada. Porém, como vivemos um tempo onde a palavra amor ficou condicionado à aceitação, à libertinagem, ao não juízo do que é bom e do que não é, o amor ficou condicionado a interesses meramente como que transcendentais e coisas que não tem nada a ver com o verdadeiro sentido. Nós precisamos sempre abordar bem a respeito disso para a gente entender do que se trata esse bonito trecho, né, um dos mais famosos da Sagrada Escritura. Nesse tempo atual, as pessoas falam muito do amor, né? Ah, minha religião é o amor. E alguns até fazem uso desse texto para poder argumentar. O amor aqui referido não tinha nenhuma relação com o amor erótico, o amor eros, e sim faz referência ao amor fraternal. O amor era a grande sacada, a charada que precisava ser matada aí para que o povo de Corinto deixasse as facções, deixasse as manipulações, deixassem as intrigas para poder desfrutar
né, da convivência mútua, da palavra de Deus, da transformação. Então, o apóstolo Paulo, ao comentar sobre isso, ele está justamente tentando solucionar o problema de relacionamento da igreja de Corinto. Um dos grandes problemas, né, dessa igreja era justamente a incapacidade deles enxergarem e entenderem o corpo como um todo, né, como nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, ele diz, no versículo, a partir do versículo 27, diz, então qualquer um que come deste pão e bebe deste cálice do Senhor de uma forma indigna, será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Por isso cada pessoa deve se examinar primeiro e então coma o pão e beba do cálice. Pois se come ou bebe sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe o julgamento de Deus sobre si. E por isso muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns já morreram. Qual que era o problema aqui? Era relacionamento, cara. Havia um problema de que a galera estava desfrutando de certos benefícios e não estavam querendo conceder esse benefício aos demais. Principalmente uma relação entre pobres e ricos, judeus e não judeus, judaizantes, a favor de Paulo, a favor de Apolos, a favor de Cefas, a favor de Cristo. Então eles sempre estavam faccionados, sempre havia um sentido de facção muito intensificado que só poderia ser solucionado por meio da presença do amor. Então o apóstolo Paulo, a partir do versículo 4, ele faz uma descrição do que seria o amor, uma descrição incompleta, mas uma descrição perfeita para encaixar-se naquilo que ele queria passar para os irmãos de Corinto, para que eles focassem que se eles dizem que se amam, eles precisavam entender que o amor de Deus, o amor que procede de Deus, porque Deus é amor, era esse, um amor fraternal, um amor que linkava, um amor que juntava, não era um amor que espalhava, não era um amor que aceitava qualquer coisa, era um amor disposto a negar-se a si mesmo para poder atender às necessidades, né, da igreja, sendo parte dessa igreja, como nós lemos aí no capítulo 11, né, quando o apóstolo Paulo vai dizer isso, de que aquele que não honra, aquele que não reconhece, aquele que não tem noção da importância do corpo de Cristo e toma da ceia do Senhor, esse come e bebe indignamente e traz para si mesmo condenação. Não tem nada a ver com essa onda hippie, com essa onda transcendental, de o amor. Não, o amor tem a ver com comunhão, tem a ver com todos lutando pelo mesmo propósito, com a mesma intenção, com o mesmo espírito, com a mesma mente, para alcançar o benefício de servir a Cristo, de ser chamado por Cristo, de ser escolhido por Deus para uma obra específica, como nós vimos no capítulo 12, e o amor sendo o que envolve, o que motiva tudo isso, o amor que procede de Deus. Então, nós temos que guardar bastante esse tema. O amor, em primeiro lugar, não é um sentimento. Esse texto não está tratando o amor como algo que eu sinto. O amor é amar, é um verbo, né? Sem amar, sem ter a condição, sem ter a ação, sem ter essa situação que eu provoco, esse amar uns aos outros, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não entra na categoria inicial do sentimento, não extinguindo a que também possa se tornar um sentimento. Mas a ação é por razão, é por conhecimento, é por entendimento da importância daquilo que eu estou fazendo. E em outro sentido, o amor ele tem um efeito prático, sendo o verbo, ele é uma ação direta, onde o agente sou eu e aquele que recebe a ação é meu irmão, é aquele com quem eu compartilho a minha fé. Então, a lista da descrição do amor é exatamente para sanar esses problemas bíblicos, né, esses problemas de caráter, melhor dizendo, os problemas de caráter que a igreja de Corinto tinha. Então, nós temos que guardar o conceito de que, em primeiro lugar, o amor ele procede de Deus. Tá? Ele não é um amor que nasce no homem. Em segundo lugar, o amor não é um sentimento.
O amor é uma decisão, é um verbo. Eu tomo atitude, movido pelo Espírito Santo, e faço. Em terceiro lugar, o amor, ele tem como alvo o meu irmão, a minha irmã, aquela pessoa com quem eu compartilho a minha fé, com quem eu fecho mesmo por causa daquilo que cremos. Ser de todo o mesmo pensar, de mesmo sentido, do mesmo de uma mesma intenção. Tudo isso que o apóstolo Paulo falava tantas vezes em suas cartas, tinha por detrás a importância, o fator mais importante, que é o amor. Mesmo que eu pudesse falar a língua dos homens e dos anjos, essa é uma condição, ainda que eu pudesse me comunicar com a língua dos homens, ele não está focando na língua dos anjos. Ele está dizendo que ainda que eu soubesse qual é a língua que se fala nos céus, se eu não tivesse amor, seria como um som que não faz nenhum sentido. Seria apenas um ruído, não é algo ordenado, não é algo que possa ser entendido, não é algo que edifica. Essa é a intenção, é o cuidado mútuo. Mesmo se eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os planos secretos de Deus e possuísse todo o conhecimento e tivesse uma fé que pudesse mover montanhas, se não tivesse amor, não seria nada. Olha só que interessante isso. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia, o que era uma característica também de Corinto, a parte das línguas, né, dessas línguas estranhas, eles também se davam muito à questão profética, né? E a gente sabe que isso é um fator bastante perigoso e que engana e que acaba que pessoas também terminam sendo enganadas por causa dessa emoção exacerbada e dá uma sensação de que é Deus falando, sendo que não é sempre assim. Então, se eu tivesse o dom de profecia, se eu entendesse todos os planos secretos de Deus, ou seja, dentro do contexto profético, porque ele está falando justamente contra os falsos profetas, e possuísse todo o conhecimento e tivesse uma fé que pudesse mover montanhas, sem amor eu nada seria. Que interessante isso, cara. O amor que o apóstolo Paulo está pregando é um amor que atende às características mais exibicionistas dos cristãos de Corinto. É muito parecido com muitas igrejas hoje em dia, onde certos dons ocupam um lugar, assim como de importância fundamental. Mas ele está dizendo que esses dons não significam nada se não tiver amor. Se eu uso o meu dom, que não seja para glorificar a Deus e edificar a igreja, eu estou fora do contexto do amor, eu estou agindo mal, eu estou agindo sem o conceito de edificação e glorificação a Deus. Diz até sobre a caridade, ainda que eu desse tudo que tenho aos pobres e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado no sentido de martírio, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu tivesse a coragem de fazer isso, sem amor, eu não receberia benefício algum. O amor de Deus, ele tem sempre a intenção de promover o crescimento da igreja. Ele tem sempre a intenção de falar a verdade, no contexto talvez profético, né, da Bíblia. Ele tem a intenção de comunicar todas as línguas do mundo. Ele tem a intenção, o amor tem a intenção de usar da fé em favor daqueles que estão sofrendo, movidos em obediência a Deus, porque fé tem a ver com obediência, não é Deus fazendo o que eu quero, é eu atendendo a demanda de Deus, né, ao desejo dele. Com amor eu posso cuidar das necessidades dos meus irmãos na fé. O amor me move. O amor, ele é a resposta de Deus para os problemas de caráter de todas as igrejas, de todos nós cristãos. O amor, ele não tem esse significado libertino, onde eu não julgo as pessoas. Esse conceito de juízo, ele é inconveniente a partir do momento que eu mesmo não me evaluo. Eu não me avalio, né? Esse é o problema. Misturei o espanhol aqui, perdão. Quando eu não me avalio, quando eu não tenho essa
avaliação de mim mesmo, sabe? Quando eu não dou uma olhada para dentro de mim e exerço juízo sobre o outro, então com o mesmo juízo que eu meço, eu serei medido também. Agora, o amor, ele cuida dos interesses da igreja. E se alguém foge aos interesses da igreja, então eu imediatamente, movido de amor, falo, olha, cuidado, está errado, está longe da vontade de Deus. Eu não estou falando de gostos pessoais, eu estou falando daquilo que contraria o texto, o evangelho, aquilo que recebemos da parte do Senhor. Mas isso deve ser feito com amor. O amor moveu o coração de Cristo para ele fazer aquilo que ele não queria. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele fez isso morrendo na cruz pelos nossos pecados, garantindo para nós acesso ao Pai. Ele fez, por amor. Ninguém tem amor maior que esse do que dar a vida pelos seus amigos. É o que ele disse para os discípulos em João, no Evangelho de João. Então, se nós não entendermos que o amor não é isso que o mundo prega, nós vamos continuar tendo uma ideia de um Deus leve ou um Deus passivo. Na verdade, Deus é ativo. E ele diz que ele repreende a quem ama. O amor que procede de Deus é um amor corretivo, um amor que nos ensina, é como um pai disciplinador, é como um pai que ensina ao menino o caminho que ele deve andar. É como um pai que cuida da ferida, ainda que ela arda, mas ele lava, ele cuida, ele passa o remédio, vai arder, mas ele sabe que aquilo gera a cura e a restauração daquela pele, daquele tecido. Nós, entre nós, devemos amar do mesmo jeito. Um amor preocupado, um amor zeloso, mas um amor que trata. Um amor que cuida, um amor que orienta. Um amor que está preocupado com o contexto da vida da pessoa. Não esse amor onde todo mundo pode fazer o que quer e ninguém pode falar nada, porque, não, minha religião é um amor. A descrição que o apóstolo Paulo dá aqui do amor é completamente diferente do que a gente entende de amor. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem é arrogante, nem orgulhoso e nem grosseiro. O amor não procura seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra quando a verdade prevalece. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, tem sempre esperança e persevera em todas as circunstâncias. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Diz aí, falando sobre a nossa pós-terra, quando nós estivermos mais aqui, nessas profecias aparecerão, falar em línguas que nunca aprenderam cessará. O conhecimento passará. Agora nosso conhecimento é parcial, incompleto, e até o dom de profecia só revela uma parte do que verdadeiramente é. Mas quando vier o que é perfeito, aquilo que é incompleto, passará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas quando eu cresci e me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos as coisas imperfeitamente como no espelho embaçado, mas um dia veremos tudo com perfeita clareza, face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas um dia conhecerei tudo completamente, assim como Deus agora me conhece completamente. E agora permanecem estas três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. A fé na eternidade se acaba, as profecias se acabam, o conhecimento se acaba, porque o conhecimento que eu tenho aqui é parcial, vai dar lugar a um conhecimento muito mais amplo, porque eu verei a Deus como Ele realmente é. Todos os dons espirituais que nós recebemos por parte do Espírito Santo para servir a igreja passarão, mas o amor permanece. A fé vai passar. Eu não preciso de fé no céu. Eu estou vendo. Mas o amor permanecerá. O amor é o legado que eu recebo de Deus aqui na terra e levo até a eternidade para poder servi-lo lá também, lá em cima, com o conhecimento completo. O maior desses é o amor. O amor é o que motiva. O amor é o que impulsiona. O amor é verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Nesse contexto da palavra de Deus, o amor não tem nenhuma relação com acomodar-se a algo porque eu gosto de alguém, então eu aceito o que ele faz. Não, não. Se eu amo alguém, eu corrijo.
eu ensino, eu instruo, eu mostro que há algo errado por amor. Não para dizer que eu sou soberbo, que eu sou muito bom, que eu sou santo, não. Eu faço isso com temor e tremor, sabendo que eu também preciso sempre estar baixo minha própria avaliação, para eu mesmo não ser condenado enquanto eu estou tentando corrigir os outros. O amor jamais acaba, e isso é muito poderoso. Para que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de profundidade, uma vida de verdade diante de Deus, precisamos decidir amar. Precisamos tomar a atitude de fazer mais que sentir. Sentir pode ser consequência de minha prática, mas primeiro eu faço. Por quê? Porque eu sei que esse é o correto. Essa carta aos Coríntios é escrita a uma igreja, cara. Não é para ser usado esse texto em casamento e nada disso. Esse é um texto usado para a igreja, para sanar facções, para sanar mentira, para sanar injustiça, para sanar as manipulações, para sanar as perseguições, para sanar a dificuldade que a gente tem de reconhecer aqueles que têm trabalhado entre nós, para sanar. O amor sana, o amor cuida, o amor trata e o amor resolve esses problemas. Será que alguma vez nós amamos? Será que temos em nós o amor de Cristo a esse ponto? Precisamos pensar nisso. Nós podemos ser broncos, fortes, né? Assim, no sentido de caráter forte, né? Mas não somos nada, cara, se nós não fizermos as coisas movidas pelo amor. Mas o verdadeiro amor. Não esse amor libertino, né? Permissivo. Não. Nosso amor é baseado na busca pela justiça, no bem do outro. Pense nisso. O amor é a essência de tudo. É o amor que move tudo, porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor, Deus fez essa obra. E é por amor que nós permanecemos nela. Então, que Deus possa iluminar a sua mente. Espero que essa mensagem possa ajudar a você entender. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser conhecer mais da OTMF, nossos contatos estão aí na descrição do vídeo, né? Aí na parte de baixo para quem vai ver pelo YouTube aí na descrição. E esse é o 8º estudo que nós estamos fazendo. Que Deus possa te abençoar, ou melhor, Deus pode te abençoar. Que Deus queira te abençoar. Que Deus tenha o desejo de cuidar da sua vida e de derramar sobre você, sobre nós, seu amor, sua graça e ser multiplicado esse benefício para a glória de Deus. Então eu quero pedir isso por você, pedir que você, quando pudesse, se lembrasse de nós e orar por nossa missão. Tem sido tempos de cuidar bastante da UTMF, temos avançado, temos crescido, mas tem sempre muito o que fazer. Temos projetos pessoais, coisas que a gente quer realizar, e temos também a intenção, o desejo no nosso coração de realizar certas coisas, de avançar, de voltar às pregações fora da nossa igreja, aqui é a nossa igreja sede, onde a gente está, que é na Igreja Batista Nazaré, né, aqui em Contiali, em Santiago. E eu gostaria muito que você orasse por nós. Deus tem nos abençoado e conte conosco se nós pudermos abençoar você. Lembre que sem amor não adianta nada, cara. Você pode ser o cara, a mina. Mas se você não tiver amor, e o amor se avalia pelas suas intenções, se a sua intenção não é edificar, se a sua intenção não é dar a Deus a glória que pertence a Ele, não adianta nada. Amemos-nos uns aos outros. Deus abençoe, galera.